A teologia é cheia de mistérios. E um desses mistérios mais famosos fala a respeito do relacionamento entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Se Deus é completamente soberano, se Deus é Senhor sobre tudo, se Ele é providente, se Ele guia a história debaixo de sua boa vontade e mão, como é que nós podemos agir ainda como seres livres? Como autoconsciências? Como é que nós não somos fantoches? Como é que nós ainda somos responsabilizados pelas nossas atitudes? Para muitas pessoas, esse é um assunto já encerrado. Como muitos teólogos já arrazoaram sobre isso, há quem diga que não há mais o que se discutir a respeito. Até para mim, esse já é um assunto fechado. Tanto que a gente tem um vídeo aqui no canal, em que nós lidamos com basicamente todos os textos bíblicos que lidam com os problemas de soberania, responsabilidade do homem e tensão entre as duas coisas. Se você está procurando uma resposta teológica mais complexa, é bom que você vá assistir esse vídeo. Ou leia o apêndice do meu livro O Cristão Reformado, publicado pela Box 95. Mas foi o seriado The Walking Dead que fez com que eu voltasse a pensar a respeito desse assunto. Principalmente um episódio um tanto antigo, a mid-season da 6ª temporada, exibido em fevereiro de 2016, chamado No Way Out, Sem Saída. Esse episódio é baseado no volume 14 dos quadrinhos de The Walking Dead, que possui o mesmo nome. 6 edições foram publicadas debaixo desse volume, da edição 79 até a edição 84. No seriado, esse é o episódio que introduz novas características da série, que vão ser muito importantes mais à frente. O episódio apresenta muitos problemas a serem resolvidos. A Denise é mantida refém pelo líder dos Wolves. Rick, Carl, Michonne e a família Anderson estão rodeados de zumbis. Daryl, Sasha e Abraham precisam entregar suas armas a uma gangue liderada por um enigmático Negan, e Alexandria está prestes a ser alcançada por uma horda de zumbis. Ainda que muitas coisas importantes aconteçam nesse episódio, existem 2 personagens que me chamam muito a atenção: Gabriel e Enid. Gabriel é um sacerdote covarde, um líder religioso conhecido por ter se trancado dentro da igreja, enquanto seus fiéis morriam do lado de fora. Enid é uma jovem desinteressada, que foge de Alexandria, a cidade refúgio, sempre que pode, que não quer se envolver muito com a proteção da cidade. E se você prestar atenção, esse episódio é marcado principalmente por 2 igrejas. Toda a ação e desenvolvimento da trama foram explicadas simbolicamente na atuação de Enid e no discurso de Gabriel dentro de prédios religiosos. Buscando algum recurso que fosse útil na tentativa de salvar Maggie, Enid e Glenn entram numa igreja. Igreja esta que tem sobre a sua porta uma inscrição de Tiago capítulo 2. A fé sem obras é morta. Encontram então no altar da igreja uma caixinha com símbolos religiosos que guardavam uma arma carregada. Segundo a história, os soldados revolucionários da época da Guerra Civil Norte-Americana costumavam dizer: confia em Deus, mas mantenha a pólvora sempre seca. A confiança no Senhor não tiraria deles a responsabilidade de gerenciar bem os seus instrumentos de guerra. A fé sem obras é morta. Enid estava de volta a Alexandria, mas não estava muito ativa na salvação da cidade. E foi aquele momento na igreja que a levou ao resgate de Maggie ao lado de Glenn. Na segunda igreja, a gente encontra Gabriel empunhando um facão, indo em direção aos zumbis, após contemplar Rick lutando para limpar a cidade. Ele era um religioso, de linha até um tanto pacifista. E quando os fiéis da igreja questionam o que ele estava fazendo, ele responde em termos bem teológicos: nós temos rezado juntos, pedindo para Deus salvar nossa cidade. Nossas preces foram respondidas. Deus vai salvar Alexandria. Porque Deus nos deu a coragem para salvarmos a nós mesmos. Aquele que sempre foi um peso para o grupo, agora usa suas mãos para que Deus realize através dele aquilo pelo qual ele tanto orava. E o episódio então segue falando de coragem. E o Dean, que sempre foi um covarde, larga sua covardia e decide lutar. Denise, sempre tão apavorada, vence o medo e se assume como médica do grupo. E Glenn encara a morte de frente para salvar sua mulher e seu bebê. Todos os habitantes de Alexandria, outrora escondidos em suas casas, decidem sair ao combate contra aqueles que tomavam a cidade. Entender bem a nossa responsabilidade diante da soberania divina move outras pessoas a agir de acordo com a vontade de Deus. Dizer Deus está no controle não existe para fazer a gente fugir da batalha. Deus está no controle existe para nos fazer lutar com mais confiança. A soberania divina não intenta instrumentalizar a nossa preguiça, intenta instrumentalizar o nosso esforço, de forma que as nossas obras são obras de Deus, que a nossa batalha é batalha de Deus. E o Deus que conquista através de nós. Existe um diálogo muito bonito entre Ben e Jennifer, 2 personagens de Olan, Crônicas de Luz e Sombras, que ilustram muito bem esse ponto. Após o Ben questionar os motivos de estar sendo treinado para a guerra, ele faz algumas perguntas a Jennifer a respeito de chamado e de escolha. Mas por que eu? Perguntou Ben assustado com a indicação.
Eu fui escolhido pra isso? Escolhido? De onde você tirou isso? De algum modo eu estou aqui, concluiu o guardião de livros meu sem jeito. Só pode ser que eu fui escolhido pelos deuses pra essa guerra. Por que vocês sempre acham que precisam ser escolhidos? Que precisam ser nobres de nascimento pra fazer algo bom? Só podem fazer coisas especiais se forem especiais? Não deveria ser o contrário? Fazer algo especial porque é a atitude certa a ser tomada? Há uma guerra lá fora, sempre há alguma. Precisa-se de alguém que esteja disposto a fazer o que é certo. Tudo o que precisamos passar nessa vida já não foi escrito por El, como os sacerdotes em Havilah costumam dizer? Ou somos nós que decidimos o que devemos ser? Por que ambos os conceitos não podem ser verdadeiros? Será que é necessário eliminar um ou outro? Se El definiu seu destino, isso não vai acontecer automaticamente. Cabe a você construí-lo também. Você é uma criatura livre. Se ele o escolheu, você também precisa se escolher. E no final, suas escolhas serão as mesmas, pois você só não pode ser mais livre do que ela. Senão você seria ela. O diálogo que El Volitzer constrói na sua obra representa o mesmo sentimento que Enid e Gabriel tiveram no The Walking Dead. A ideia de que se há uma força soberana sobre nós, isso não nos faz robôs, isso não nos faz menos dotados de autoconsciência, mas isso deve nos levar a agir em direção àquilo que Deus planeja para nós. Deus vai realizar o seu plano em nossa vida quando a gente agir em direção a esse plano. O mote final do episódio de The Walking Dead seguiu essa explicação metalinguística das igrejas. O discurso final de Rick representa exatamente isso. Eu achei que depois de viverem atrás desses muros tanto tempo, eles não aprenderiam. Mas hoje eu vi o que eles podem fazer, o que nós podemos fazer se ficarmos juntos. O mundo verá o que somos capazes de fazer quando formos movidos pela soberania de Deus. O que é que você ainda está esperando?